assim, eu tive a oportunidade de ver, né, uma das palestras anteriores, eu vi que alguns dos conteúdos, né, tem um pouquinho aí do que eu vou falar, mas a gente consegue trazer uma vivência, uma roupagem um pouquinho diferente, né, poder acrescentar. Eu sei que o evento, quando é online, o pessoal fica um pouco mais acanhado, né, para poder falar, para poder perguntar, mas eu também queria deixar dentro do meu tempo aí essa oportunidade, tá? Eu acho que os eventos presenciais, normalmente a gente tem essa possibilidade, né, de tomar um cafezinho, de conversar com as pessoas, sala de aula também, né? Eu como professor, e nas vivências aí, tanto presencial quanto online, eu sinto essa falta. Então, assim, você que está em casa aí, né? Dá aquela alongada, faz é, aquele exercício assim, para poder comer o conteúdo, mas se sentir à vontade, aí, pode colocar no chat que a gente responde, tá? Então, o tema da palestra é o uso da IA na radiologia, tá? Eu vou falar um pouquinho do que eu faço, né? Como é que a gente chegou aqui. Eu sou tecnólogo em radiologia, me formei em BH, né? Em Belo Horizonte, sou mineiro, né? Lá no Cefet. Isso daí já tem já quase 20 anos, né? Formei em 2006. Trabalhei durante muito tempo com aplicação, sou especialista em aplicação de tomografia e ressonância, trabalhei na Siemens. O Autopilot, né, é uma solução da Siemens, e aí o que, que ele faz? Ele te entrega um piloto automático, tá? Então, assim, pô, Eric, mas como é que eu tenho esse, esse conteúdo, né? Como é que eu consigo fazer essa pilotagem automática? O equipamento ele consegue ter uma referência anatômica através da análise preditiva das imagens. Então ele entende a anatomia e aí você consegue então programar quais são as sequências que você quer. E aí para 70% das anatomias você consegue fazer essa programação automática. Tá? Praticamente você cria um script para a máquina e a máquina segue aquele script, ela segue aquela rotina. Então, assim, isso, gente, para a gente que faz exame, por exemplo, eu tive um serviço agora que o médico reclamou um pouco do, como é que fala, da angulação lá do exame do tornozelo. Então, o operador sabe, existe já manuais, existem, como é que fala, padrões para isso. A máquina é capaz de fazer o exame com uma qualidade boa, porém a imagem não ficou legal, ficou mal angulada. Tá? Então, assim, é, exames de rotina, a gente tem essa ênfase, a gente acaba relaxando um pouco para poder fazer o exame, comparado com os exames mais complexos. Então, o Autopilot tem essa visão. Tá? Isso começou há um tempo atrás, quando a Siemens ela desenvolveu isso aí na versão é, anterior, né, até a 11, com o DOT, tá? Que é uma autoprogramação. Então, ele consegue, por exemplo, você tem aqui a lista das sequências, você tem a área de início e de fim, e você tem é, a máquina que fala, enche o peito com ar segura, solta, já coloca os cortes na programação para você, você vai só seguindo a programação. Tá? Então, a Siemens ela começou a desenvolver isso na plataforma na versão XA, XA30, XA50, ela introduziu o Autopilot com mais propriedade, né? E aí você tem, normalmente, alguns exames standard. Eu acho que tem um Autopilot para crânio-colunas, músculo esquelético de grandes articulações e medicina interna. Os principais exames. Tá? Então, aí quando você tem exames mais específicos, você faz a programação normal. Pô, não é que entra o operador nisso, ele vai ter que ter mais inteligência na hora de gerenciar o protocolo, na hora de tomar as decisões. Então, por exemplo, um protocolo para pelve, para paciente que tem algum tipo de lesão de útero. Você vai adicionar sequências adicionais, você vai fazer um estudo mais específico. Então, a gente começa a trabalhar com mais inteligência no processo de geração do exame. Tá? Aqui é um videozinho falando do Autopilot.
Então, ele fala lá que é uma nova era para poder começar a trabalhar com ressonância. Basicamente, o operador ele tem uma telinha, ele vai vendo o status, né, de acompanhamento. É tudo na ordem de um clique, é de uma maneira simples. Apertou o start, a máquina está fazendo a sequência. Basicamente, essa tela que vocês veem, você imagina, você tem uma sequência sagital T2, sai o sagital T2, sai o sagital T1, sai o sagital DP, sai o sagital DP. Então, você programou, você sabe qual a sequência, a máquina já te entrega. Tá? E isso sem você ter que necessariamente programar a sequência. Tá? A gente entra realmente numa era onde é que a máquina faz parte do nosso trabalho e a gente começa a tomar decisões durante o exame.